Boa noite. Morre em São Paulo o homem mais velho do Brasil. Promotores vão acompanhar a investigação de corrupção na Polícia de São Paulo. Polícia Federal vai investigar financiamento da campanha de Joaquim Francisco em Pernambuco. Justiça americana arquiva caso de escândalo sexual envolvendo Michael Jackson. O Jornal da Manchete, segunda edição, está começando. O Exército e a Polícia Federal vão atuar juntos para garantir a segurança das eleições de 3 de outubro. A polícia vai ter que deslocar agentes para 2 estados da Federação, Alagoas e Pará. A Polícia Federal já estava de sobreaviso. No encontro de hoje do presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence, com o coronel Wilson Romão, veio a confirmação. A Polícia Federal vai ter que deslocar agentes para 2 estados. No Pará vai ser preciso garantir a segurança do prédio do TRE. E em Alagoas, 100 policiais federais terão que fazer a segurança dos juízes. Além disso, foram convocadas tropas do Exército para manter a ordem nas ruas de 6 estados no dia das eleições: Pará e Alagoas, Amapá, Mato Grosso, Acre e Maranhão. Apesar desse aparato, o diretor do Departamento de Polícia Federal prevê a eleição mais tranquila da história do Brasil. Eu acho que vai ser tranquilo demais. Agora, tem alguns estados que ainda a política é um pouco rasteira. Tem um pessoal que se envolve. Mas quando chega a tropa do Exército e chega o nosso pessoal, a coisa se resolve. Eu não conheço nenhum caso de eleição no Brasil que não se resolva tranquilamente. Nesta quinta-feira, o coronel Wilson Romão define os detalhes da segurança em Brasília. O certo é que ela vai ser muito rigorosa. Os jornalistas, por exemplo, só vão ter acesso aqui ao prédio do TSE no dia da eleição se tiverem credencial com foto. Outra medida preventiva já adiantada pelo coronel Romão é uma varredura que vai ser feita em todo o prédio no dia 2 de outubro. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, disse no Rio que a queda da inflação não foi novidade, porque já estava prevista. Segundo Lula, o importante é que os baixos índices sejam verdadeiros. A preocupação que eu tenho demonstrado durante toda a campanha é que essa inflação baixa pode ser apenas uma questão eleitoral. E nós queremos que seja definitiva, nós queremos agora é que se comece a pensar no Brasil na geração de empregos, na distribuição de renda, porque também conta muito para o trabalhador ele poder participar, né, do desenvolvimento do país e poder trabalhar e, por isso, ganhar um salário. Nos últimos dias, o senador Fernando Henrique Cardoso tem adotado uma postura assim de já ganhou. Ontem ele chegou quase a dizer que, como presidente, chegou a parar no meio do caminho. E alguns comícios, inclusive, dele no Nordeste, por divergências dos jornais, já foram cancelados. No entanto, a tua agenda continua aí bem acelerada. Mas você está avaliando esse clima aí, faltando poucos dias para a eleição, dele já ganhou? Olha, primeiro, ele não tem tido um volume de campanha. Se você analisar a campanha dele via comício ou via manifestações públicas, é muito pequena. Inclusive, tem levado pouca gente em praça pública. Quem achar que ganha antes do fim da eleição é uma bobagem muito grande. Queda na cotação do ouro e do dólar. As bolsas voltam a disparar. Veja agora os indicadores financeiros e os rendimentos da poupança para esta quinta-feira. As cadernetas de poupança que aniversariam nesta quinta-feira têm rendimentos de 2,9%. Nova queda na cotação do dólar. No comercial, a moeda foi negociada a 85 centavos e no paralelo foi vendida a 89 centavos. Depois de frequentes quedas, as bolsas voltam a registrar bom volume de investimentos. No Rio, a alta foi de 2,1%. E em São Paulo, o fechamento também foi em alta, de 3,2%. Queda na cotação do ouro de mais de 1%. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros, o metal foi negociado a R$ 10,94 o grama. O prédio da Companhia de Trens Urbanos no Rio foi desocupado à força pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar. Cerca de 300 ferroviários estavam acampados desde ontem na sede da empresa. Eles foram demitidos durante o governo Collor. Os funcionários demitidos da Eletrobras também exigem a reintegração dos cargos e há uma semana fazem protestos na porta da empresa. Na sede da Eletrobras, no centro do Rio, mais demitidos do governo Collor acampam há 7 dias na entrada da empresa e no andar onde fica a sala da presidência. No prédio só é permitida a entrada de água e comida. Os demitidos dormem no chão e
E o auxiliar de portaria, Antônio Sagres, de 61 anos, que trabalhou 21 anos na Eletrobras, chegou a passar mal com pressão alta. O que os funcionários querem é o cumprimento imediato da Lei 8.878, regulamentada em junho pelo presidente Itamar Franco. A lei determina que comissões de cada empresa estatal estudem a readmissão dos funcionários caso a caso. Em todo o Brasil, 45 mil demitidos durante a reforma administrativa do governo Collor já apresentaram requerimento pedindo para voltar ao emprego. Não está sendo cumprida a medida do que já se passaram 60 dias da aprovação dessa medida. Os requerimentos já foram entregues às subcomissões e elas já tiveram tempo suficiente para fazer a análise. E até hoje não teve uma resposta satisfatória. Existe uma comissão autônoma nomeada pelo ministro de Minas e Energia que está analisando todos os casos. Nós temos cerca de 280 requerimentos, pedidos de anistia. Essa comissão vai examinar e vai dar a oposição. Além disso, eles têm direito a um recurso a uma outra comissão em Brasília, caso haja indeferimento de pedidos. Agora, nós não temos nenhuma estimativa, senão seria a gente atropelar o processo. Morre em São Paulo o homem mais velho do Brasil. Raimundo Gomes dos Santos, o chapéu de couro, tinha 134 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Presidente Epitácio com insuficiência cardíaca. Raimundo Gomes nunca fumou, mas admirava uma boa cachaçinha. Seu corpo será velado na Câmara Municipal e o prefeito de Presidente Epitácio decretou luto de 3 dias. Veja a seguir, promotores vão acompanhar investigações de corrupção na Polícia de São Paulo. O delegado Paulo Lacerda, da Polícia Federal, vai pedir a abertura de um novo processo para investigar o financiamento da campanha de Joaquim Francisco em Pernambuco. No depoimento ao delegado Paulo Lacerda, da Polícia Federal, Paulo César Farias confirmou ter dado 8 milhões de dólares para Joaquim Francisco fazer a campanha do ex-presidente Fernando Collor em 89 e a do governo de Pernambuco em 90. Foram 5 milhões no primeiro ano e 3 milhões no segundo, pagos em dinheiro ou depositados em contas bancárias. PC disse que não sabia que os depósitos eram feitos em contas fantasmas. Garantiu que não conhece Fábio Catão, que acusou o senador Marco Maciel de ter recebido parte desse dinheiro para se eleger ao Senado e que não deu dinheiro para Maciel, mas apenas para a campanha do PFL ao governo de Pernambuco. O senador Marco Maciel, segundo afirma categoricamente o empresário Paulo César Farias, jamais solicitou qualquer ajuda de campanha, jamais recebeu, por isso mesmo, do empresário Paulo César qualquer ajuda de campanha. Declarou ainda o empresário que sequer conhece pessoalmente o senador Marco Maciel. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, não ficou preocupado com as declarações de Paulo César Farias. Segundo ele, PC não disse nada de novo que venha comprometer o senador Marco Maciel. Mas Fernando Henrique Cardoso fez duras críticas ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que disse a uma revista espanhola que a eleição brasileira é ilegítima e está cheia de irregularidades. Nós não podemos dizer lá no exterior que o Brasil está vivendo um clima de intranquilidade, quando isso não é verdade. São 95 milhões de eleitores que vão para a urna, quer dizer, com toda a tranquilidade. Olha, eu acho que a gente tem que ter serenidade. Eu até faço um apelo, pela amizade que eu tenho pelo Lula, pelo carinho que ele sempre, o Brasil sempre manifestou frente a um líder sindical valoroso. Não é só o PT, não leve o Lula a fazer essas coisas, fica muito mal. A denúncia de corrupção que abalou a Polícia Civil de São Paulo vai ser apurada pela Corregedoria e acompanada por 7 promotores. A ideia é agilizar o processo para apontar os envolvidos em corrupção. Praticamente toda a cúpula da Polícia Paulista está sendo acusada de corrupção. O corregedor da Polícia Civil, Rui Stanislau, que vai comandar as investigações sobre a denúncia feita pelo ex-informante da Polícia de São Paulo, apresentou hoje à tarde os 2 delegados que vão acompanhar o inquérito. João Capuzete Neto será o responsável pela sindicância administrativa e Antônio do Carmo de Souza ficou com a parte operacional do caso. A denúncia que abalou a Polícia Civil de São Paulo envolve 47 policiais, entre delegados e investigadores. Eles são acusados por José Gonzaga Moreira, o Zezinho de Ouro, de participarem de roubos de carros fortes, tráfico de drogas, extorsões e outros crimes.
O ex-informante disse ainda que o banqueiro do Jogo do Bicho, Ivo Noal, manda na Polícia Paulista. O grande estrago já foi feito. Agora cabe a nós aqui da Corregedoria um trabalho hercúleo, provarmos a veracidade ou não dos fatos e mostrando a toda a população de São Paulo que a população pode realmente confiar na Polícia Civil de São Paulo e que os maus elementos serão, não tenha dúvida, expurgados da nossa instituição. Aqui na Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, já foi designada uma comissão de 7 promotores que vão acompanhar as investigações da Corregedoria da Polícia Civil. A intenção minha de designar mais 6 membros do Ministério Público ao lado da doutora Eliane é mostrar que não adianta se tentar nenhuma ameaça contra membro do Ministério Público, porque o número 7 revela que nós estamos todos querendo efetivamente a apuração. Chacina no subúrbio do Rio. 7 pessoas, entre elas 4 crianças, foram encontradas mortas dentro de um carro. Os corpos estavam carbonizados. Por volta das 3 horas da manhã, um grupo de homens invadiu esta casa em Irajá, subúrbio do Rio. Encapuzados e usando coletes da Polícia Civil, eles levaram Maria Rita Ferreira, de 42 anos, que dormia na sala, e a filha dela, Dilma, que estava no quarto. Daqui, os homens foram até uma casa próxima, no mesmo bairro. Lá encontraram Simone, outra filha de Maria Rita, que também foi levada. Depois, os homens foram até a favela de Acari, no subúrbio da cidade, buscar uma mulher conhecida como Da Luz e os 2 filhos dela. Os corpos foram encontrados carbonizados hoje cedo, perto da favela Para Pedro, em Irajá, no banco de trás e na mala deste Santana roubado com placa de São Paulo, que foi usado pelos assassinos. Além das 6 pessoas desaparecidas, estava o corpo de um homem. No capô do carro, a marca da organização criminosa Comando Vermelho. A polícia ainda não sabe o motivo da chacina. Um empresário paulista foi perseguido por 2 carros com vários homens armados na zona norte do Rio. A polícia foi acionada, mas não adiantou. Os bandidos contra-atacaram com metralhadoras e granadas. O empresário estava num carro Apollo com mais 3 pessoas no bairro de Bom Sucesso. Vários homens num Gol e num Monza perseguiam o carro do empresário e começaram a atirar. Ao tentar escapar, o Apollo se desgovernou e acabou invadindo um barraco da favela Riacho Doce. No barraco moravam um casal e 2 filhos. Ai, foi horrível. Deus me livre. Não gosto nem de pensar nisso de novo. E as crianças? As crianças, graças a Deus, estão bem. Ficaram assustadas, choraram muito. Os bandidos ainda voltaram ao local do acidente e fizeram vários disparos contra o carro do empresário. A polícia chegou a tempo e perseguiu os bandidos. Houve trocas de tiros, mas a viatura policial acabou sendo atingida por uma granada. Os ocupantes do Apollo sofreram ferimentos leves. Os funcionários da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro decidiram realizar uma greve de 24 horas nesta quinta-feira. Os empregados do Banco do Brasil vão paralisar por 1 hora o trabalho nesta sexta-feira. Os bancários não aceitam os 16% de reposição salarial oferecido pelo governo. Os bancários de São Paulo não aceitaram a proposta de reajuste de 17% oferecida pela Federação Nacional dos Bancos. Nesta quinta-feira, deverá ocorrer greve relâmpago em algumas agências do centro da capital paulista. Uma ameaça de bomba atrasou em 1h30 o voo da seleção brasileira de vôlei masculino. Os jogadores embarcaram para a Europa, onde vão disputar o Mundial na Grécia. Apesar disso, muita festa e confiança em vencer mais um título inédito. Foram 6 longos meses de treinamento, mas enfim, é hora de esquecer a paz da concentração de Barueri, em São Paulo, para ir em busca do objetivo maior, o Campeonato Mundial da Grécia. Esta imagem de Santa Edviges acompanha o técnico Zé Roberto Guimarães desde 90. Já rodou o mundo e, mais uma vez, estará iluminando o grupo brasileiro. Pode faltar tudo, menos ela. Quer dizer, ela é a primeira coisa que vai na mala sempre. E tá aqui de novo, tadinha. Ela tá com uma sobrecarga grande. Toda vez ela tem que segurar a peteca. Mas é muita fé e eu acredito muito. O carinho das tietes não podia faltar. Elas seguem o Brasil até o aeroporto de Cumbica. A geração de ouro se arrepia com a aquarela do Brasil. Maurício mostra força e diz que vai superar a morte do pai. Eu sou espírita, sei que isso não existe. Eu estou super tranquilo, acho que
Mais uma vez eu digo, entendeu? Ele que está bem, já está perto de Deus e eu estou super tranquilo. Antes de chegar à Grécia, a seleção brasileira faz uma escala na Bulgária. Lá, joga 2 partidas amistosas contra a seleção local e contra a Rússia. A estreia no Campeonato Mundial acontece no próximo dia 29 contra a Argentina. Nos 12 mundiais já realizados, a melhor colocação do Brasil foi um 2º lugar obtido em 82. Então, nossa geração de ouro já está avisada. É hora de correr atrás de mais um título inédito. O mais importante de tudo foi que a gente passou agora, nessa época a gente superou os problemas e o pessoal está indo, todo mundo está indo com muita vontade. Acho que isso aí está sendo mais importante. Veja a seguir, Brasil volta a investir em ciência e tecnologia. Uma cerimônia no Palácio do Planalto homenageou 47 cientistas. O ministro da Ciência e Tecnologia aproveitou para dizer que o Brasil está voltando a investir nessa área. 40 cientistas brasileiros e 7 estrangeiros receberam a Gran Cruz do Mérito Científico. Essa condecoração é dada a cientistas que prestaram relevantes serviços à ciência e à tecnologia. O ministro Israel Vargas destacou que desde o início do governo Itamar são garantidos mais recursos e tranquilidade a esse setor. Até o ano 2000, os casos de AIDS entre mulheres vão ultrapassar a dos homens. A revelação é da Organização Pan-Americana de Saúde durante a abertura do Seminário Internacional sobre a Mulher, Amor e AIDS, realizado no Rio de Janeiro. A incidência da AIDS no sexo feminino atinge proporções alarmantes. Na América Latina, África e Ásia, se concentram 90% dos novos casos da doença. E mantida a atual tendência, o número de mulheres infectadas ultrapassará o número de homens. Para discutir esta realidade, foi aberto nesta quarta-feira, num hotel da Zona Sul do Rio, o seminário A Mulher, o Amor e a AIDS. Até o dia 24, especialistas de saúde, professores e autoridades vão discutir o que pode ser feito para prevenir a doença e proteger a população feminina. O evento é uma iniciativa da organização Partners, entidade não governamental de intercâmbio internacional. Há 10 anos, o Brasil tinha uma relação de 50 homens para cada mulher contaminada. Hoje, ela é de 5 para cada mulher. Até agora, já foram registrados 8.000 casos da doença em sexo feminino. E em São Paulo, ela já é a principal causa de morte de mulheres na faixa dos 20 aos 40 anos. O problema mulher e AIDS sempre foi tratado como um problema de grupos de risco, como, por exemplo, profissionais do sexo. Mas o que tem sido notado é que cada vez mais mulheres comuns, donas de casa, mulheres solteiras e casadas, elas estão contraindo o vírus da AIDS. Então é preciso dar uma abordagem muito mais ampla à questão AIDS e mulher, não apenas circunscrita a eventuais grupos de riscos. Todas as pessoas, de fato, hoje correm risco. A Prefeitura de Belo Horizonte foi condenada a pagar uma dívida de 288 milhões de dólares à construtora Andrade Gutierrez. A dívida representa 2/3 do orçamento anual do município e teve origem em obras e serviços realizados na cidade no período de outubro de 85 e novembro de 88. A decisão veio do Tribunal de Justiça do Estado. A Prefeitura de Belo Horizonte deve e vai ter que pagar cerca de 288 milhões de dólares, o equivalente a 195 milhões de reais para a construtora Andrade Gutierrez. A dívida, reconhecida em novembro de 1988, é referente a contratos de obras de canalização do Arrudas, construção do complexo da Lagoinha e retirada dos aguapés da Lagoa da Pampulha. O procurador-geral do município afirmou que a prefeitura vai recorrer da decisão no Tribunal Superior de Justiça. De acordo com a prefeitura, o pagamento da dívida significa a paralisação dos investimentos com recursos próprios do município por quase 2 décadas, ou a suspensão de qualquer atividade ou serviço público em Belo Horizonte por 8 meses. Para dar entrada no recurso, a prefeitura está aguardando a publicação do acórdão. O acórdão pode ser publicado a qualquer momento, estamos aguardando apenas as notas taquigráficas do Tribunal de Justiça e a partir daí a prefeitura terá 30 dias para interpor os recursos.
De toda maneira, a Prefeitura de antemão já sabe que é inaceitável a incidência dos chamados juros de mercado sobre a dívida consolidada. A greve dos metalúrgicos do setor de autopeças ainda não acabou, mas está esvaziando. Mais de 3 mil empregados voltaram às fábricas. O sindicato está negociando individualmente com cada empresa. Enquanto isso, o PROCON divulga pesquisa sobre o mercado de autopeças. Os produtos chegam a variar de preços em até 260% de uma loja para outra. O levantamento de preços de 114 itens de autopeças feito pelo PROCON em 19 lojas da capital no último dia 2 de setembro mostra que o consumidor precisa rodar se não quiser ter prejuízos. Enquanto o limpador de para-brisa do Monza, 1.889, custa R$ 5,46 numa loja, numa concessionária, a mesma peça sai por R$ 16,28. Na hora de comprar uma autopeça, o consumidor mais apressado pode sentir no bolso o resultado da pressa. E aqui vai um exemplo bem claro. Este farol assimétrico do Gol 1.689, de acordo com levantamentos do PROCON, tem lojas que vendem a unidade por R$ 19,20. Enquanto outras têm o mesmo produto por R$ 69,24, uma diferença de preços de 260%. Os varejistas do setor explicam que a qualidade dos produtos é a mesma das concessionárias. Por que uma loja vende tão caro e a outra consegue vender tão barato? Porque nós, do mercado independente, não temos as montadoras como intermediária. Nós compramos diretamente do fabricante e revendemos a um preço bem mais acessível. Como é que esta loja, no caso, vem fazendo para conseguir vencer a concorrência? A gente opta por alto giro e lucro mais baixo. Segundo a pesquisa do PROCON, a variação média em real entre os preços ficou em 9,65%. O próprio consumidor vai fiscalizar, no sentido de que ele comprando o que é mais barato, ele vai estar forçando o fornecedor a também estar vendendo a preços mais competitivos. Veja a seguir as principais notícias internacionais. Tragédia e morte na Alemanha. Um vazamento numa das galerias do metrô de Munique abriu uma fenda numa das ruas da cidade. Um ônibus que passava pelo local foi engolido pelo buraco. 4 pessoas morreram. Você vai ver agora as principais notícias no mundo nessa quarta-feira. O motorista não teve tempo de desviar. O ônibus caiu quase que inteiro dentro do buraco. 2 dos passageiros morreram na hora do impacto. Alguns entraram em pânico quando ficaram presos nas ferragens. Os incêndios florestais voltaram a devastar o sudeste da Austrália. Os estados de Queensland e New South Wales foram os mais atingidos. Os moradores da região foram transferidos para áreas seguras. As erupções de 2 vulcões na Papua Nova Guiné causam destruição na ilha. A cidade de Rabaul está debaixo de cinzas. Casas e ruas foram inundadas pela lama, que atinge 75 centímetros em alguns pontos. Os 30 mil moradores abandonaram suas casas para procurar locais seguros. O presidente deposto do Haiti, Jean-Bertrand Aristide, voltou atrás e elogiou o acordo feito entre o governo dos Estados Unidos e os militares haitianos. Ele se encontrou nesta quarta-feira com o secretário de Defesa americano, William Perry, e o comandante das Forças Armadas, John Saakashvili, no Pentágono. Aristide elogiou o presidente Clinton e disse que a democracia no Haiti vai renascer graças à interferência do ex-presidente Jimmy Carter. No Haiti, mais uma tropa chegou ao aeroporto da capital, Porto Príncipe. Os militares proibiram qualquer manifestação nas ruas da cidade. O cantor Michael Jackson conseguiu se livrar da acusação de assédio sexual a um garoto de 13 anos. O escândalo foi manchete no mundo inteiro em agosto do ano passado. O astro do pop sempre negou as acusações, mas em janeiro fez um acordo milionário com a família do adolescente. O Cruzeiro de Belo Horizonte conseguiu a classificação para a segunda fase da Supercopa da Libertadores ao golear agora à noite no Mineirão o Olímpia do Paraguai por 4-0. Nas quartas de final, o Cruzeiro jogará com o vencedor de Flamengo e Estudiantes de La Plata da Argentina. Marcaram para o Cruzeiro Rogério de falta, Nonato de pênalti, Cleison e fechando a goleada, Odemilson com um irregular gol de mão. O mestre da Soul Music está em São Paulo. Otis Clay é um dos grandes nomes da música negra americana, ao lado de Aretha Franklin, Willam Pickett. Na casa de jazz Bourbon Street,
Ele promete soltar os bichos cantando melhor do blues, spirituals e gospel. Otis Clay é aclamado e reconhecido como um dos melhores intérpretes da soul music nos Estados Unidos, mas não se pode classificar o trabalho deste mestre, que com certeza abusa da criatividade do dom de cantar. Pela segunda vez no Brasil, Otis Clay se apresenta ao lado de uma das mais competentes bandas de Chicago, a Fire Band, formada por 7 integrantes e liderada pelo jovem veterano guitarrista Rico McFarlane, ex-B.B. King. Quem já ouviu cantando sabe que sua comunhão com a plateia mantém viva a energia da música. Sua inspiração para cantar? Well, people, we love people, and Otis diz que simplesmente sua inspiração vem das pessoas que ele ama, do sorriso delas. E nada de rótulos. Ele gosta de cantar todas as músicas, misturando de tudo um pouco. Para ele, a música é universal e o soul está em todas as músicas. Qual o melhor público do mundo? Brasil. O Jornal da Manchete, segunda edição, termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá e uma ótima quinta-feira para todos.